Bom, pessoal, para terminar essa parte, né, esse módulo sobre sequências e lista de iteração, aqui tem um outro exemplo de como a gente pode utilizar os comandos sequência ou lista de iteração, né, para produzir materiais interessantes. Então, aqui a gente tem a espiral de Teodoro de Cirene, né, onde a gente constrói aqui os segmentos que têm comprimento a raiz quadrada de números inteiros positivos, né? Então aqui eu consigo a raiz quadrada de 2, 3. Então, usando aqueles comandos, né, eu faço essa construção com razoável tranquilidade, né? A gente só precisa raciocinar como que a gente vai conseguir fazer esses segmentos, esses pontos aqui, né? E aí a gente utiliza os comandos e a gente tem a lista aqui, tanto dos segmentos, e aí eu usei um outro comando, né? O comando sequência, para construir a raiz quadrada, esses textos, né? Que são a raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 5, etc. Também dá para utilizar o comando sequência para construir texto também, ok? Aqui tem um botão que permite iniciar ou pausar a animação do controle deslizante, né? E, portanto, tem esse efeito aqui. Bom, vou fechar aqui porque eu quero falar para vocês, dar um outro exemplo, né? Que tem a ver com a tarefa que vocês vão fazer. Então, eu vou fazer aqui, começar a construir um quadrado. Então, vou pegar aqui a ferramenta polígono regular, né? 4 lados, beleza. Vamos posicionar aqui o quadrado. Eu não vou precisar dos eixos de coordenadas, também não preciso da malha. Eu vou colocar aqui só, ver se eu posiciono esse quadrado. Deixa eu ver aqui, de uma maneira mais conveniente na tela aqui. Acho que aqui tá bom. Opa. Beleza. E a ideia é construir agora um quadrado inscrito, só que ele vai ter que, a gente vai ter que fazer uma rotação do quadrado para que ele fique inscrito mesmo, né? Aqui. Então, só um exemplo, tá? Vou pegar um ponto aqui qualquer para vocês entenderem o que eu quero fazer. Então, vou pegar aqui um quadrado, vou pegar uma ferramenta compasso, vou abrir aqui com essa distância aqui, né? E vou marcar um ponto no outro lado do quadrado, aqui no segundo lado do quadrado, aqui, ó. E aí eu vou construir um quadrado inscrito agora com a ferramenta polígono regular, né? Então, aqui vai ser um lado, e aí com essa ferramenta ele constrói os outros lados do quadrado e já está inscrito, ó. É isso que eu quero fazer, só que eu quero fazer vários quadrados desse tipo aí, tá? Tudo um inscrito no outro, tá? Bom, a gente pode tentar fazer isso através do comando sequência ou comando lista de iteração, que a gente achar mais fácil, né, para a construção, para essa construção no caso. Bom, às vezes o comando sequência é mais fácil, às vezes lista de iteração é mais interessante, tá? Vai depender. E dependendo da construção, você não consegue, né, utilizar um ou outro dos comandos. Tem que ser o sequência ou a lista de iteração. Por exemplo, se eu tiver mais de uma variável, né, para considerar, tem que ser lista de iteração. Não dá para fazer pelo comando sequência. Bom, então esse ponto E que eu criei aqui, ele está sobre o segmento AB, tá? Ó, então ele foi construído, ele ficou aqui sobre o segmento AB. Se você é interessante que ele fique só sobre o segmento AB, só sobre um lado do polígono, né? Para não ter problema, a gente poder movimentar ele e a nossa construção se manter, tá?
Então, se você tiver problema e por acaso, ó, gente, vou selecionar aqui, ponto em objeto, vou clicar de novo aqui, aí ó, o que acontece, nesse caso aqui, o ponto, ele pode passar para os outros lados, tá? Ó, então eu não quero que aconteça isso, não é sobre o polígono, é só sobre o segmento, tá? Então se você não conseguir construir direto esse ponto aqui, faz o seguinte, oculta o polígono, faz um segmento só aqui onde a gente quer criar o ponto, né? Para ele ficar fixo aqui nesse segmento, e aí sim você cria o ponto, tá? Então eu vou excluir esse ponto aqui, né? E vou criar de novo só para mostrar para vocês. Aí ponto sobre objeto, clica aqui, beleza. Posso ocultar agora o segmento que eu fiz aqui e mostrar o polígono. Agora esse ponto E não sai desse lado aqui, ó. Só fica sobre o lado AB, tá? Muito bem, agora vamos construir o próximo ponto aqui, né? Para poder fazer os quadrados inscritos. Então eu vou pegar a ferramenta compasso, né? O raio do compasso vai ser a distância de E até B. Essa distância aqui, ó, de B até E, né? Ou de E até B, tanto faz. E aí eu preciso marcar um ponto aqui, né? Então eu vou colocar o centro dessa circunferência aqui e tomar a interseção da circunferência com o lado BC do quadrado. Muito bem. Isso já é suficiente para a gente fazer os quadrados inscritos. Eu vou ocultar a circunferência e vou pegar a ferramenta polígono regular e fazer o primeiro quadrado inscrito aqui, né? Toma cuidado, né, que o quadrado, o polígono regular vai ser desenhado, né, no sentido anti-horário também. Né? Os lados aqui vão seguir o sentido anti-horário. Então, se você clicar primeiro no ponto F e depois no ponto E, né, ó, o que vai acontecer? Ó, ele vai ser criado para baixo. Então, se acontecer isso, inverte a seleção, como você seleciona a ordem, né, que você selecionou os pontos, tá bom? Então aqui eu não preciso desse último polígono, vou voltar, beleza. Então eu preciso dessa construção prévia, e aí o que eu vou fazer? A ideia para utilizar no comando sequência é fazer, claro, eu estou fazendo o mesmo polígono, né, regular, então são sempre quadrados, só que eles estão diminuindo de tamanho, então eu vou utilizar uma homotetia, só que eu preciso conhecer a razão dessa homotetia. A razão da homotetia, se eu considerar o centro da homotetia, o centro desses quadrados, a razão vai ser igual à razão de semelhança entre eles. Qual que é a razão de semelhança desses quadrados? Bom, eu vou pegar a distância de E até F, quer dizer, o lado do quadrado menor que eu fiz, dividir pelo lado do quadrado maior. Essa vai ser a razão de semelhança. Então, eu vou colocar aqui, ó, distância, vou pegar a sintaxe de ponto a um objeto, esse objeto pode ser outro ponto. Então, a distância do ponto E até o ponto F, dividido, então, barra, distância do ponto A até o ponto B. Quer dizer, é a razão entre o comprimento dos lados do quadrado menor pelo quadrado maior, tá? Aí a gente cria aqui a razão de semelhança entre esses quadrados. Os outros quadrados que vão ser criados vai manter a razão de semelhança, porque a gente vai manter, né, essa proporção aqui, tá bom? E agora eu vou precisar do ângulo de rotação, né? Porque eu vou fazer um quadrado menor e aí ele tem que fazer uma rotação para ficar inscrito dessa maneira aqui. O ângulo de rotação é esse daqui, ó. Então, o quanto que eu vou rodar no sentido anti-horário. Então, eu vou pegar a ferramenta aqui para medir ângulos, né? Ó, aqui, ó, ferramenta ângulo, a ferramenta de medidas está aqui. E vou medir esse ângulo aqui BEF, né? Olha lá. Também a medida do ângulo, né? Você tem que selecionar os ângulos no sentido, os pontos, né? No sentido anti-horário para medir corretamente. Tá aqui o ângulo.
ele foi denominado alfa, né? Então é o alfa que eu vou usar, não preciso digitar o valor específico, é só colocar alfa, tá? Vou ocultar que eu não preciso dele. Beleza, a gente tá agora preparado aqui para fazer a sequência. Bom, eu vou fazer com o comando lista de iteração, que eu acho mais fácil, tá? Então, lista de iteração, expressão, variáveis, valores iniciais, contagem. Para contagem, pessoal, eu vou utilizar um controle deslizante. Vou colocar aqui o nome de n, vou colocar aqui como valor inicial 0 e máximo de 50 e o incremento 1, tá? Muito bem. Então, eu tenho aí o controle deslizante e eu vou fazer agora aqui o comando lista de iteração, né? Vou digitar. Bom, mas antes, para a expressão, vou fazer separado. Vou fazer a expressão aqui que fica mais fácil. Então, o que eu tenho que fazer? Uma homotetia, né? Com centro sendo o ponto central dos quadrados aqui. Então, primeiro eu tenho que criar esse ponto. Eu posso usar o comando centro de gravidade, ou então eu posso pegar essa ferramenta aqui, ponto médio ao centro, e clicar no polígono, no primeiro polígono ou no segundo, ele vai criar o centro aqui. Beleza, agora eu já tenho o ponto central ali, né? Então vamos fazer a homotetia. Homotetia, objeto, razão, centro. O objeto vai ser o poli 1, no primeiro polígono. A razão vai ser esse ponto que eu acabei de criar, I, ou melhor, a razão é o número, o I é o centro, né? A razão é o número que eu criei, é a razão de semelhança, né? Que é o número A aqui, tá? E o centro é o I. Aí ele cria um quadrado, só que ele não está rotacionado, tá vendo? Então eu vou copiar esse comando aqui, antes de confirmar, não vou confirmar. Ctrl C, né? Copiei. Agora eu vou girar, né? Eu vou fazer a rotação. Então eu tenho que escolher qual é o objeto que vai ser rotacionado, o ângulo e o ponto. O objeto é aquele comando que eu acabei de copiar. Então vou dar Ctrl V aqui. Então a homotetia do quadrado, né? Maior. O ângulo eu já defini. É o ângulo alfa. Então eu vou selecionar o alfa aqui no teclado virtual. E o ponto vai ser o centro também dos quadrados, o ponto I, tá? Pronto, ele girou e se sobrepôs ao quadrado que eu já tinha construído aqui previamente, né? Também não vou confirmar, porque eu quero uma sequência, uma lista, né, com vários quadrados com essas características. Então, vou selecionar, Ctrl C, vou apagar, e agora eu vou fazer aqui o comando lista de iteração. Lista de iteração, expressão, variáveis, valores iniciais, contagem. A expressão eu vou colar, né? Só que a minha expressão precisa apresentar uma variável. Lembrando que todos os objetos da lista de iteração têm que ser iguais, no caso, eu quero criar quadrados, ou seja, polígonos, né? Então, a minha variável vai entrar no lugar do poli 1, que é o que vai variar. Eu vou ter um polígono, depois eu vou ter outro, e assim por diante, né? Então, é aqui que eu vou colocar uma variável. Vou colocar letra P maiúsculo de polígono. Agora eu vou declarar que a minha variável é P. Os valores iniciais tem que colocar entre chaves sempre para esse comando lista de iteração. E o que eu vou substituir o P aqui, que é a minha variável? Primeiro eu vou substituir pelo poli 1. Né? E o poli 1 também vai entrar na lista, como sendo o primeiro objeto da lista. Aí depois ele começa a fazer as iterações. Né? E aqui quantas iterações eu quero? Eu posso colocar igual o n, mas se eu quiser que o n indique exatamente quantos quadrados tem aqui, eu tenho que colocar n menos 1, certo? Porque ele sempre constrói, a lista de iteração sempre vai dar como saída, né, uma lista com um objeto a mais que o número de iterações que a gente escolhe aqui, tá? Então, eu coloco n-1 e aí eu posso teclar Enter. Eu vou ocultar os polígonos que eu tinha feito aqui previamente e aqui está, eu tenho um polígono aqui, né? Se o n é 0, não tenho nenhum, né? Se o n é 1, tenho 1.
Agora 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá vendo? Até 50 polígonos aqui eu posso ter, né? E aí eu posso configurar, claro, mudar a cor, né? Melhorar aqui a espessura do traço, né? Posso mexer na transparência, na opacidade, no caso, né? Então a cor aqui, vou pegar uma outra cor, pegar a cor laranja, vou deixar aqui 0 na transparência, estilo de linha, vou deixar um pouco mais fino, pronto. Já tenho aqui, né, a minha sequência de quadrados aqui, né, inscritos, ok? Esse ponto E aqui eu posso movimentar ele para cá, né, ó. Certo? Ok, muito bem. E o quadrado original também pode ser alterado aqui, né, já que ele foi criado a partir dos pontos A e B. Então, esse ponto A e B são móveis, ok? Muito bem. Bom, a mesma construção pode ser feita com o comando sequência? Pode ser feito, né? Eu acho um pouco mais difícil, mas rapidamente aqui, como é que ficaria? Vou copiar aquela expressão, né, girar, homotetia, poly1, só que agora a variável que eu vou utilizar aqui vai ser uma variável k. Eu vou pegar essa razão de homotetia e elevar a k, tá? Então a minha variável é k. O ângulo de rotação vai ser um múltiplo de alfa do primeiro ângulo. Vou colocar k vezes esse ângulo aqui. Então vou declarar a variável k, valor inicial dessa variável, vou começar do zero, para criar o primeiro polígono ali sem nenhuma rotação, né? Onde também a homotetia vai ter razão 1, então vai ser o polígono original que vai ser criado como primeiro, e o valor final vou colocar n-1 também. Muito bem. Aí a gente consegue fazer a construção dessa forma também, ó. Tá bom? 1, 2, 3, né? E assim vai até 50 polígonos. Para o comando sequência é necessário fazer estudar, né? Pôr no papel, desenhar, ver o que acontece ali com a razão da homotetia, né? E o ângulo de rotação. Então é o que eu digitei aqui, mas é só dar uma estudada que a gente percebe isso. No entanto, por quê? Porque a gente está fazendo a homotetia sempre em relação ao primeiro quadrado, quadrado original, né? Já na lista de iteração você vai mudando a referência do objeto que pelo qual se faz a homotetia e a rotação. Então fica mais fácil nesse caso usar o comando lista de iteração.